Bom dia, boa tarde ou boa noite àqueles que estão nos ouvindo. Eu sou o Pedro e a gente está aqui realizando um podcast referente à disciplina de Computação e Sociedade do curso de Sistema de Informação ou Engenharia de Computação da UTFPR. Eu estou aqui com meus colegas Caio e Paulo e o tema do podcast é sobre Hackerspaces ou espaços hacker. E para falar sobre isso, a gente convidou o professor Fábio Bétio, que organiza um espaço maker aqui na cidade de Curitiba, o C-Maker. Então, se quiser se apresentar, por favor, fique à vontade. E desde já, a gente agradece você ter aceitado o nosso convite. Imagine, obrigado vocês pelo convite. É sempre um prazer falar coisas que a gente gosta, né? Então, eu sou apaixonado, eu vivo o Espaço Maker. Na verdade, o espaço que eu estou hoje agora aqui é no porão da minha casa. Então, no andar de baixo, eu acabei construindo um Espaço Maker, isso já faz uns 6 anos. E cada vez ele está crescendo mais. Eu sou formado em Engenharia de Computação pela PUC, tenho pós-graduação em Engenharia de Software também, e mestrado na área de educação e novas tecnologias. E o foco do meu estudo no mestrado foi exatamente os espaços makers, os movimentos makers e capacitação de professores com as tecnologias que a gente tem aqui, né? Então, uma das coisas que a gente usa muito aqui, você até comentou ali sobre o Hackspace, né? Depois você pode até falar um pouquinho mais de calma, como é que funciona, as diferenças entre Hackspace, Fab Labs e espaços makers, e tem todas umas variações aí, mas a gente consegue esclarecer também. Hoje eu trabalho em 2 faculdades fora aqui, eu trabalho na Unibrasil e na GRAM, dou aula para o pessoal da graduação, né, e em paralelo eu mantenho aqui o Espaço Maker. A gente só abre nos sábados por enquanto, né, mas todos os sábados o Espaço Maker está aberto para os associados que acabam trabalhando aqui, beleza? Bom, como o professor falou, né, eu vou introduzir aqui o assunto, né, para quem não conhece, quem nunca tinha ouvido falar, assim como eu, sobre Hackerspaces. Então, de uma forma geral, né, o termo hacker aqui, ele não tem nada a ver com invadir sistema, com anônimos, nem nada disso. O conceito de hacker é o que a gente chama de ethos hacker, né, a filosofia hacker, que envolve a liberdade, a independência e a educação. Então, os espaços hacker, né, os hackerspaces, espaços maker, eles nada mais são do que uma manifestação dessa filosofia, né, incorporando a tecnologia. Então, esses espaços, eles normalmente são espaços físicos, que também podem ser virtuais, em que pessoas de diferentes áreas se reúnem para trabalhar em projetos independentes, envolvendo bastante experimentação. Também a troca de conhecimento entre eles e tudo mais. E é importante ressaltar que são produções que não envolvem interesses econômicos, né? É tudo sempre mais voltado para o aprendizado e a interação. Então, Fábio, eu gostaria que você começasse exemplificando como que é o seu espaço, o que tem aí, e principalmente o que vocês produzem. Não, legal. Eu vou fazer um rápido adendo ali, colocando alguns outros espaços na tua frase, para a gente meio que caracterizar. Hoje a gente tem aí uns 4 tipos de espaços diferentes. A gente tem os Fab Labs, né, que eu posso dizer que seriam os maiores laboratórios e mais organizados. Eles são vinculados muito de perto com o MIT, nos Estados Unidos, que rege todo esse formato desses Fab Labs. Então, que maquinário tem, a rotina diária do Fab Lab é regida pelo MIT. Então, para que um laboratório seja classificado como Fab Lab, ele tem que ter seguir essas regras bem à risca, e manter algumas conexões também com outros Fab Labs no mundo inteiro, tal, são mais de 2.000 no mundo inteiro. Mas quem começou isso lá em 2000, ano 2000 e pouquinho, foi um professor do MIT chamado Neil Jensenfeld. Ele é meio que o papa disso. Por que eu estou falando disso? Porque não abaixo de qualidade ou de tamanho, porque varia muito. A gente tem um outro tipo de laboratório que são os espaços makers. Os espaços makers, eles seguem o funcionamento do Fab Lab, ele imita o Fab Lab, não sei dizer quem veio primeiro, talvez alguns espaços makers já existiam pelo mundo quando começa a se organizar os Fab Labs, mas ele não segue as regras do MIT, ele segue suas próprias regras. Então, eu não tenho algumas obrigatoriedades, por exemplo, que o Fab Lab tem. No Fab Lab Fab Lab tem que abrir uma vez por semana para a comunidade. O Espaço Maker não tem isso. Ou dentro de por exemplo, a Renault tem um laboratório que se chama Creative Labs. Ela também não é um Fab Lab porque ela não vai seguir os mandos e desmandos do MIT, por exemplo, abrir para a comunidade, né? Então, os espaços makers são espaços alternativos
e não tem muitas das máquinas parecidas, pode até ter máquinas superiores ou inferiores, isso não vem ao caso, mas ele é mais livre para fazer isso. Os espaços makers têm uma característica interessante, que ele pode ser desde algo maior que um Fab Lab, até uma sala de aula sem praticamente nenhum recurso. A gente brinca muito que fala assim, se a professora tem uma cola quente e um EVA e uma tesoura sem ponta, cola quente já caracteriza como espaço maker, onde as crianças vão lá e fazem com as próprias mãos. Então, não tem limite de idade, não tem limite de infraestrutura, tanto para mais quanto para menos, a gente se enquadra em qualquer uma dessa categoria, do cola quente até uma fresa CNC de altíssima tecnologia que tem alguns Fab Labs, né? Então, essa é uma das diferenças. Aí entra o Hackspace que vocês comentaram. O Hackspace, ele é muito parecido com o Espaço Maker, ele se confunde em alguns momentos, tá? Mas ele tem normalmente uma pegada um pouquinho mais voltada para a área de eletrônica. Não é uma obrigação, não é obrigatoriedade, mas é normal encontrar hackspaces no qual você vê a maior parte das pessoas que são voltadas para modificar uma característica no equipamento eletrônico, fazer alguma alteração nesse sentido. O Hackspace, aproveitando o ensejo que você deu ali no início, realmente ele não tem essa visão de invasão negativa, destruir, vamos invadir, não é esse o propósito. Pelo contrário, o termo hack vem muito de você poder pegar algum equipamento originalmente feito por uma finalidade, alterar ele para que ele execute uma outra função. Dá um exemplo bem clássico e bem simples. Alguns alunos meus, alguns anos atrás, já fizeram mais de uma vez esse projeto, inclusive, eles pegaram uma balança balança de banheiro, para peso humano mesmo lá, e alteraram, colocaram um Arduino e tiravam os dados daquilo ali e gerava dados para um banco, para uma página web, enfim, eles manipulavam aqueles dados. Eles tiveram que alterar aquela balança, eles fizeram o quê? Eles hackearam a balança. A balança era deles, eles compraram a balança, então eles tinham todo o direito de modificar o que eles queriam na balança, eles alteraram o circuito da balança para fazer isso. TVs antigas, eu tenho uma TV Smart aqui, muito antiga, ultrapassada, o sistema dela já não dá conta. Tem vários tutoriais na internet de como que eu coloco um Linux para rodar na minha TV Smart. Isso é um hackear a TV. Eu estou alterando as características básicas da TV para dar uma nova funcionalidade para ela. Então, esse é o conceito básico dentro do Hackspace. E esse é um dos motivos que os Hackspaces acabam tendo essa característica de ter uma pegada mais eletrônica, mas não é obrigatório. Tá? É sempre um monte de louco junto, tentando alterar alguma coisa, fazer uma novidade, modificar algo que já existe para torná-lo melhor ou alterar as características básicas. Então, essa é a característica, os elementos que a gente tem. Fab Labs, espaços makers e os Hackspaces. Os Hackspaces são um pouco mais raros, tá? Não tem muitos aqui em Curitiba, nem sei. Acho que em São Paulo deve ter alguma coisa, mas é um ou outro que tem. Mesmo assim, em Curitiba, eu acho que de espaço maker maiorzinho é o meu. Existia um outro que era o Transistor Hackspace, que fechou na pandemia. E alguns dentro de instituições, né? Instituição de ensino, instituições como Renault, outras multinacionais também têm esses laboratórios mais fechados para os funcionários usarem, né? Aqui no meu laboratório, como eu tinha falado antes, a gente abre só nos sábados, né? Nós temos lá cortadora laser, temos 3 impressoras 3D, plotter de recorte, que são os equipamentos básicos que tem em qualquer espaço desse, né? Não necessariamente a impressora 3D o grande momento. Na verdade, acho que a cortadora laser é a máquina que a gente mais brilha o olho aqui. A mais usada aqui é a cortadora laser, mas a impressora 3D é seguida de perto. Só que como barateou muito, tem muito associado que comprou impressora 3D. Então, normalmente a galera imprime em casa. Na verdade, o cara se acostuma com a impressora 3D aqui e na hora ele quer comprar uma, né? Então, ele acaba comprando. Então, hoje a gente não tem um uso muito grande. E a gente aqui desenvolve cursos, né? A gente tem vários tipos de curso. De manhã a gente tem curso para crianças de 8 a 13 anos, né? Todas as informações também, se quiserem alguém saber mais, no meu site, lá no cmaker.com.br, lá tem todas as informações dos cursos, tudo que acontece aqui dentro do Espaço Maker e nossos canais de comunicação. Os cursos a gente tem para criança e agora a gente voltou com os cursos para adultos de Arduino básico, na sexta-feira quinzenal, né? Antes da pandemia, nós éramos mais ativos. Nós tínhamos muitos cursos, muito treinamento, nós tínhamos torneios, nós criamos um torneio local que se chama Warlock, que é um torneio de robótica, era sumô e futebol de robô. O sumô era de autônomos, robôs autônomos,
mas pequeno, tupiniquim, assim, não precisava gastar lá R$ 5.000 em estrutura de alumínio, tinha robô feito de pote de sorvete. Então, assim, e high-tech, por exemplo, eles tinham sensores ali que acabavam tendo um poder de rastreamento do robô oponente poderosíssimo, né? Então não era porque era sucata que ele não tinha uma tecnologia embarcada legal. Com a pandemia, nós paramos um monte de coisa, várias atividades foram encerradas, o espaço fechou, né? Ele fechou, na verdade, fisicamente, e nós virtualizamos todo o Espaço Maker. É isso que vocês estão vendo no Discord agora, que caso vocês tenham até um tempinho depois para vocês navegarem pelos canais ali, a gente, nesse momento da pandemia, a gente virtualizou tudo o que acontecia dentro do Discord, do Espaço Maker, foi parado dentro do Discord. Então a gente tem uma sala chamada Internacional, English, que é só para falar inglês. Tem pessoas de fora do Brasil no Discord. Hoje nós estamos em quase 450 membros. Maior parte de Curitiba é região metropolitana. Curitiba, mais gente, com certeza. Mas tem gente de outros países também que acabam estando aqui dentro do Discord. E a gente discute impressão 3D, corte a laser. Tem projetos também, canais que a galera faz de projeto. Mas a gente acaba tendo também um canal no WhatsApp em paralelo, no qual a coisa acontece com mais frequente o bate-papo lá no Discord, no WhatsApp. E às vezes a galera discute aqui também dentro do Discord, mas sempre tem movimento, a gente tem novidades, os informes são postados aqui também, área de compra e venda de material, quem tem coisa para vender de Arduino, de robótica, oportunidade de emprego também, tem um canal só para oportunidades de emprego aqui dentro do Discord. Então acabamos criando um universo todo dentro do Discord e migramos a galera. E aí foi a época que a gente fazia as impressões, tudo virtual, tudo remoto, né? Os associados mandavam as peças para serem impressas, nós imprimíamos e eles acompanhavam pelas câmeras ali, que são as câmeras que vocês estão vendo ali em cima. Uma delas está meio esquisita, alguma coisa que deu errado na câmera, ali, acho que o cabo está dando um mau contato, e a outra ali que vocês estão vendo é a corta laser que está parada agora. Então, basicamente, resume para vocês, porque senão eu ia ficar 1 hora falando, mas esse é o funcionamento hoje do laboratório. Pós-pandemia, nós estamos agora voltando com os cursos de novo, deve ter na sequência mais cursos surgindo aí, beleza? Já aproveitando que você mencionou, esses cursos, para quem está ouvindo, né, eles são abertos para a comunidade ou o pessoal tem que se afiliar ao espaço? Como é que funciona? Então, como é que funcionam os cursos? Como eu falei, lá no site do CMaker tem mais detalhes da ementa dos cursos, quando começa, as datas, tem uma lista de espera lá também para o próximo curso também, quem tiver interesse. Os cursos são pagos, a gente faz um sistema com lotes, os primeiros são valores hiper baixos, assim, dá em torno lá na ordem de, deixa eu ver quanto, começa em R$35 por mês o curso, né? Os cursos são quinzenais e ocorrem na sexta-feira. Esses lotes vão aumentando, chegando lá, se você chegar e se matricular no dia do curso lá, vai estar uns R$70, R$90 por mês. Então a gente trabalha com lotes. Que mais? As turmas são bem pequenas, são lá, não dá 10 alunos normalmente, é raro passar disso, a gente também fecha isso para poder ter uma atenção maior. Nós temos muitos kits, muito material aqui, desde sucata até ESP32, Arduino, Raspberry, milhares de sensores, shields, placas, inclusive a gente aluga isso também. Aí você me perguntou se é só para associados ou para externo. É para os dois, né? Os associados têm 50% de desconto nos valores do curso, né? Uhum. Então, acaba sendo mais em conta. Além das locações de peça também, que para os associados é metade do preço. É interessante para quando o cara vai fazer um projeto acadêmico, por exemplo, ele não precisa comprar um Raspberry, ele pode alugar um Raspberry também. Né? Essas são algumas ideias. Falando nessa parte de projeto, como funciona aí essa questão da tipo, liberdade criativa? Por exemplo, eu posso chegar, me filiar e chegar com qualquer ideia de projeto e já começar a desenvolver? Ou tem algum tipo de escopo de projeto mais específico que vocês desenvolvem? Ou é bem livre assim mesmo? É bem livre. Eu vou te dar algumas ideias de alguns projetos que estão rolando aqui e a origem deles, como é que eles surgiram, para vocês terem ideia do quanto doido é isso. Então, por exemplo, tem um projeto que era de uma luminária, um projeto mais de design, não era aluno de design, ele fez um projeto para o colégio, né, ele estudava, ele estava no 9º ano, se eu não me engano, acho que estava no 9º ano, era um guri, novinho, que chegou aqui. Se encantou com impressora 3D, ele me conheceu numa feira, e daí ele veio conhecer o espaço com a mãe, tinha uns 15 anos quando ele se associou.
E resumindo, que ele foi se encantando pela impressão 3D, eu fui ensinando ele a modelar. Hoje, como é que a gente funciona? O associado, quando entra aqui, nós não fazemos as coisas para os associados. Isso é meio padrão, quase todo mundo faz isso. Nós ensinamos eles a mexer nas máquinas e ele mexe nas máquinas. Ele faz o... eu queria imprimir uma peça. Eu te ensino como é que modela, eu te ensino como é que imprime, mas você vai imprimir. E você vai se bater, você, claro, pode chamar a gente, não tem problema nenhum, mas assim, você vai fazer as N tentativas até chegar no teu produto e falar, é isso que eu... Você vai sentir aquela dor da produção da coisa. Então isso tem muito nos espaços makers, nos Fab Labs. Então a gente auxilia a pessoa, mas quem mesmo vai pôr a mão na massa não é uma prestação de serviço. Imprime para mim, né? Então muitos vêm aqui do tipo, imprime para mim. Não vou imprimir nada, né? Mas eu te ensino como é que imprime. Aí o Vinícius, que foi esse caso, ele fez uma luminária feita, ele foi evoluindo nisso, ele modelou toda essa luminária, as partes, ficou enorme, gigante, e ela é toda controlada pelo celular, também com LED RGB endereçável. E ele fez o zero, ele começou com o conhecimento do zero, depois começou a automatizar a casa dele, e hoje ele faz o curso de engenharia de computação, trabalha em alguns projetos lá dentro, grande lá dentro também, mas ele acabou fazendo outros cursos fora, comprando uma impressora 3D. Ele entrou até num estágio, alguns anos atrás, para trabalhar numa empresa que tinha uma impressora 3D de grande porte, 1 metro por 1 metro quase que tinha impressora. Ele era o único que soube mexer naquela impressora. Então chegou aqui sem saber nada e foi evoluindo. Pegar uma outra pessoa que é a Júlia. A Júlia é bióloga formada. Ela é muito hacker, muito. Ela altera coisas a todo momento. A última da Júlia, ela pegou esse cartão de ônibus e transporte e ela dissolveu o cartão para tirar o chip de dentro com a antena. Ela pegou essa antena, reposicionou a antena e fez um anel de resina com a antena em cima. E ela tá passando no ônibus, já é funcional, ela tá passando, ela só passa o anel na entrada do ônibus e ele libera, faz o débito na conta dela, e ela põe crédito, tira crédito do anel, né? Então, projeto também. Ela também trabalha com camundongos, eles estão chipando os camundongos, eles já fazem isso, e ela vai usar um sistema de pesagem automática através do chip identificado na barriguinha do camundongo. Ele passa em cima de uma anteninha, detecta, pesa o camundongo e manda isso via IoT direto no banco de dados, quem é o camundongo, qual o peso, para fazer o controle diário de pesos, no caso de uma Fiocruz, e ela está abrindo uma empresa, inclusive, para tentar vender um projeto desse para dentro da Fiocruz. É exatamente essa ideia, automatizar aí a pesagem diária de torno de 200 a 500 camundongos por dia, eles têm que pesar. Esse é um outro projeto bacana. Tem a galera que fez a sua própria impressora 3D high-tech, eles fizeram uma Voron aqui. A Voron é uma impressora de altíssima tecnologia, não é uma impressora trivial, é uma impressora caríssima, e ela é de código aberto, mas assim, você tem que ter bala na agulha para poder fazer uma impressora desse tipo. E daí tem pessoal mais velho, tem pessoal mais novo, tem um senhorzinho que é o Ronaldo. O Ronaldo, ele trabalhava em manutenção de aeronave da Varig. Imagine o nível técnico de conhecimento desse cara. E ele é aquele cara que tem paciência de explicar, de pega vai... Então, assim, também é um network. Tem muita gente que vem aqui para bater papo, conversar, para ter ideia de projeto, para fazer parceria com o projeto. E, eu queria alguém que me ajudasse. Junta 2, 3 e fazem projeto. Tem uma infinidade, na verdade, de projetos. Tem um outro associado nosso que é o Diógenes. O Diógenes está fazendo doutorado na Federal. A proposta de doutorado dele é uma árvore com LEDs RGB endereçáveis, no qual embaixo da mesa tem meio escondido, assim, 2 botões. O aluno, quando está chateado, não está bem, ele aperta, para criança, ele aperta um dos botões. Quando ele está se sentindo bem, animado, feliz, ele aperta o outro botão. Ao longo dos dias, vai contabilizando isso e vai mudando a intensidade luminosa dos LEDs da árvore. Então a árvore, depois de um tempo, ela fica mais verde, ou mais apagada, ou mais avermelhada, representando o espírito que está à escola. Então, se a escola está na média, feliz, contente, a árvore está toda iluminada. Então, se a escola está tendo muito bullying, está tendo muita agressão, palavreados ofensivos, ela acaba ficando mais escura e mais apagada. Então, é uma árvore que vai representar a energia daquela escola. É a dissertação de doutorado dele, a tese de doutorado dele, que ele está apresentando na Federal. Então, também ele está desenvolvendo os projetos aqui dentro. Então, tem desde jovens que estão no colégio, vão fazer um processo de irrigação da horta para a mãe. Né? Eu quero irrigar automático. Ele vem fazer
Tem projetos que a galera quer comercializar, eu vou fazer um protótipo lá. Tem uma associada nossa que é a Pitch, ela é Uber, ela desenvolve em paralelo algumas luminárias com LED na laser para vender, né? Tem outros associados nossos que são formados em TI, tem o seu trabalho, e como hobby, ele acabou fazendo um plano B, que é vender algumas naves do Star Wars. Tem até, acho que tem uma. Tinha uma aqui, em algum lugar tinha uma pendurada. Eles fazem as naves de Star Wars e vendem em feira, né? Então também é um hobby que acabou gerando um fator financeiro disso. Tem gente atrás de financeiro, tem gente atrás de desestresse. Tem um outro associado nosso que é o Marcelo, ele trabalha no Sanepar, ele fala que entra aqui estressado, sai aliviado, assim. As pessoas têm muito essa necessidade de pôr a mão na massa, assim, de fazer um trabalho manual é algo desestressante. Não, eu achei super legal você trazer isso aí pra gente, porque mostra realmente que esses espaços, eles... vocês estão seguindo o que a gente espera que esses espaços sigam, né? Que é trazer pessoas de diferentes idades, diferentes backgrounds, né? Por exemplo, uma pessoa bióloga ali que está trabalhando em projetos para automatizar a sua própria realidade ali, né? Da biologia, em pesquisa de biologia. Então é super legal ver esse tipo de coisa. E imagino que deve ter vários casos ainda para você contar pra gente. Tem, não para os casos. No passado a gente tinha que, eu falava assim, eu mendigava projeto. O cara entrava e eu ficava, vamos fazer um projetinho, agora já não precisa mais, agora a coisa já tem um fluxo normal e as pessoas já entenderam a cultura da coisa. Ainda é muito novidade no Brasil, não é todos que entendem, mas a coisa já está funcionando de forma mais fluídica, assim. Primeiramente, olá professor, olá colegas, todos que estão ouvindo, sou o Paulo. Professor, nas nossas pesquisas sobre hackerspaces, a gente encontrou, tem um site que se chama hackerspace.org e ele mostra um mapa mundi com marcado os locais onde tem os espaços hackers e os espaços makers. E a gente percebeu que assim, a concentração fica basicamente nos Estados Unidos e na Europa. No resto do mundo, incluindo o Brasil, é bem pouco comparado. Então, a gente queria saber quais são os motivos que você acha que causa essa centralização assim, desses espaços nos Estados Unidos e na Europa. Tá, vamos lá. Tem 200 motivos ali para a gente conversar. O primeiro deles e mais provavelmente é isso. Eu vou dizer, o que eu estou dizendo eu acredito. Primeiro, por causa do nome. Tá? Como você está procurando um termo que é em inglês, vocês vão encontrar 99% dos gringos lá em inglês. Tá? Então, eu acho que o número 1 é isso. Tá? Quando vocês foram no Hackspace, o Hackspace é muito específico. É um nicho bem menor do que o Espaço Maker. Se vocês fossem para o termo Espaço Maker, ia acontecer exatamente o processo contrário. Vocês iam encontrar muita coisa. E não sei se tem um mapa, inclusive existe uma iniciativa aqui em Curitiba para que nós, junto com o pessoal ali do Fab Lab da Rua da Cidadania, a Prefeitura de Curitiba tem um Fab Lab. Tá? O único Fab Lab do Paraná que é aberto à comunidade, que é de iniciativa pública, é aqui em Curitiba, fica na Rua da Cidadania do Cajuru. Se quiserem lá visitar, conhecer, eu tenho um contato lá, é o Cleverson, é o gestor de lá, portíssimas abertas também, mas hoje, só para vocês terem ideia, espaços maker, Fab Labs, vamos pegar Fab Labs. Fab Labs, que tem uma abrangência muito maior que os Hackspace, uma quantidade maior, tem 2.000 e pouquinho pelo mundo, concentração, Europa, parte ali da Itália, Espanha, ali é bem concentrado, e Estados Unidos, tá? Tem, claro, para outros lugares. Brasil também tem. Brasil tem uns 200 e pouco. Maior parte de concentração em São Paulo, tem uns bem fortes na Bahia, se não me engano. Mais para cima lá tem uns caras fortes. Mas quando vocês fecham para espaço maker, já fica algo mais na informalidade. Tem muito laboratório informal, tem muita sala de aula que é um espaço maker, então começa a se tornar complicado mensurar, né, quantos tem. Quando vocês vão para Hackspace, vocês pegaram uma variação disso. Então, essa é a maior possibilidade de vocês não terem encontrado muitas coisas, porque o Hackspace é muito específico, né? Então, é um nome, vamos dizer assim, é um termo mais raro de vocês usarem. E não é exatamente a mesma coisa que o Espaço Maker, ele se assemelha.
Ele tem a filosofia muito parecida, mas não é a mesma coisa porque ele é voltado mais para alteração. E, de novo, não existem regras bem claras para isso, tá? Então, nada impede o cara ter um espaço maker e ele se comportar como um hackspace. O cara tem um hackspace e ele não faz nada de hackspace. Né? Então, pode acontecer isso também. Porque quem tem alguma coisa ainda para ser regida e controlada são os Fab Labs, que nem é muito levado ao pé da letra. O MIT está começando uma iniciativa, inclusive, com o Cleverson, que é o representante do Brasil aqui, para tentar organizar isso e começar a fiscalizar um pouquinho melhor os Fab Labs também, para ver se eles seguem as normas e tal. Então, não tem essa formalização e essa definição. Eu acho que esse é o principal motivo. Professor, inclusive, desculpa te interromper, mas no próprio site do hackerspace.org meio que se mistura, assim, eles listam tanto o hackerspace quanto também os espaços makers, então, tipo assim, ali também eles fazem essa mistura, assim, também. Eu não sei se chega a ser um erro, entende? O que acontece é que, assim, os dois fazem mais ou menos a mesma coisa, entende? Então, assim, um hackspace, os caras fazem o que fazem no espaço maker, entende? Não tem uma carta regendo, olha, você segue esse padrão, logo você se caracteriza aqui. É mais das pessoas que vivem ali que acabam assumindo o nome de hackspace ou de espaço maker. O espaço maker tem uma característica, às vezes ele é visto um pouquinho mais para a área de educação. Então isso é comum também. Se vocês começarem a pesquisar espaços makers, vocês vão ver que cai muito em escola de primário, de fundamental, escola dos pequenininhos até, que tem ali na escolinha, tem uma salinha maker, no qual eles mexem com massinha. Tudo bem, é uma sala maker. Mas a quantidade dessas salas são maiores e acaba populando um pouco mais em relação a isso. E também não tem o menor problema de começa assim mesmo, né? Começa com uma salinha e a coisa vai aumentando de tamanho. Que nem você falou, o que importa a ideia maker, né? Não é o que é produzido, mas sim a forma como é conduzido, né? Então você tem um espaço ali só para você exercer ali a criatividade e tudo mais, então ele já vale, né? Como essa filosofia maker, né? Vamos dizer assim. Uhum. Hoje a gente tem 3 pilares. Um deles são as máquinas e os equipamentos, que é importante ter. Ela não é obrigatória, aquilo que eu falei antes lá, vale a cola quente. Eu não tenho recurso. Cara, garrafa PET já começa a coisa, tá? Mas quanto melhor você se equipar, mais profissional sai aquele... São vários fatores que acontecem. Mais profissional sai aquele produto, mais rápido aquele produto sai. Quando eu falo produto, uma solução qualquer que a pessoa inventou, seja para ela, para vender, para hobby, para o que for. Ela quer fazer algo, ela quer solucionar um problema. Quanto melhor o equipamento você tem, mais correto, menos trabalho, ele sai mais direto aquilo ali, menos reproduções, refatorar aquilo lá, vou precisar fazer de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, se eu tenho um estilete e corto um EVA e faço um determinado receptáculo lá, uma coisa fazendo estilete, outra coisa fazendo a laser. Então, assim, a capacidade de precisão de encaixe é muito maior. Talvez em 2 modelos você já tenha o modelo final. Né? Fazer isso de papelão, talvez fique com um acabamento diferente. Então, assim, quanto melhor equipamento, melhor o seu resultado. Inclusive, lá tem o Mark Heck, que em 2014 lançou um livro falando do movimento maker, o manifesto do movimento maker. E ele cria alguns passos ali, sugerindo, aquilo lá não virou lei, não virou nada. Acho que tá até aqui ele, peraí que eu vou pegar. Não virou lei, não virou nada, mas a gente gosta de seguir ele. E esse aqui são os mandamentos aqui, ó. Maker, então faça, né? Compartilhe as coisas, presenteie as pessoas, tá? Aprenda com o processo. E aqui que eu queria falar, equipe-se. Então adquira equipamentos, ferramentas, tudo isso para você poder melhorar a tua qualidade. Aí tem outros lá, divirta-se com o processo. Eu estou lendo de ponta cabeça, então não sei se eu vou conseguir. Participe, tá espelhado. Participe de comunidades, participe de discussões de Discord, de Telegram. Tem muita comunidade no Discord. No Discord tem um canal de Arduino. Fala um monte de coisa bem ativo. Suporte, ajude os outros com isso. Mude, né? Eu gosto da frase do Mahatma Gandhi, lá, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, cara, isso aqui é fantástico a gente trabalhar com isso, porque a capacidade das pessoas criarem coisas, inovarem e interagirem nesse ciclo de pessoas. Então, um pilar, ferramentas. Segundo pilar, pessoas.
tem que ter pessoas, são as pessoas que fazem. Eu conheço laboratórios sofisticadérrimos, chiquérrimos, cheio de equipamento de alto nível, chiquérrimo exagerei, mas assim, alto nível de equipamento parado. Tá? Por quê? Porque não tem pessoas que fazem isso movimentar. Então, investir em pessoas é mais importante do que investir nos próprios equipamentos. Tá? Então, pessoas, equipamentos, e a outra eu esqueci, que deu branco agora. Pessoas, equipamentos, e o terceiro é o networking, o espaço. A interação dessas pessoas no lugar. Então, o networking que ocorre, a troca de informação, e a dificuldade que a gente tem nesses espaços é o quê? Tirar o maker da caverna. Porque o maker da caverna, ele tem a seguinte característica. Cara, a gente quando é maker, a gente quer ficar sozinho fazendo o que a gente quer fazer. Né? E a gente fica enfurnado, projetando, programando, concebendo aquilo, testando no buraco, ali na toca. Então, para tirar o maker de casa e fazer o cara interagir é um mega desafio, porque a tendência do cara é ficar sozinho. Mas em comunidade a gente consegue muito mais longe, consegue mais coisas também. Então são 3 pilares. Alguns falam em 4. É a sustentabilidade, que é importante também. Sustentabilidade seria em que sentido? É que assim, hoje o que acontece? A gente tem um poder muito grande de usar material reaproveitado. Então, por exemplo, sucata eletrônica, nossa, é o que sai de motor de passo, motor, sensor, botão, cabo, fio, de dentro de uma impressora, por exemplo, os fuso, as guias lineares que você pode desmontar e fazer a tua própria impressora 3D. Então, reaproveitar peças eletrônicas é uma coisa muito legal e tem muito material. Usar um computador antigo que você põe um SSD e já torna ele uma bala com o Windows certo nele, ou um Linux certo, não vai me pôr um 10, 11 lá que não aguenta, mas assim, eu estou reaproveitando um equipamento antigo, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, minha câmera de segurança, tá com um Raspberry, tá? Tem um Raspberryzinho rodando, baixo consumo de energia. Impressão 3D, a gente já fez impressão aqui usando um filamento de garrafa PET. Dá um trabalho do cão, a impressora sofre, ela mia, mas faz. Tá? Então, assim, às vezes tem que ver se é viável, né? Imprimir. Construir as suas próprias ferramentas. O Marcelo, que eu falei agora há pouco, ele adora construir as suas próprias ferramentas. Então, ele faz seus próprios equipamentos. Tá? Então, isso também é ser sustentável. Então, reaproveitar. Agora eles estão com uma galera andou comprando impressora 3D aqui. Teve um lote de gente que surgiu com impressora nos últimos meses aqui. E agora os novatos estão começando aquela decepção clássica da impressora 3D. E o filamento que eu perco? E o filamento que dá errado? Como é que eu reaproveito? Assim, existem técnicas também de reaproveitar. Alguns aqui estão fazendo algumas já para testar. Já existem no mercado, tem até maquinário, equipamento. Mas claro que tudo tem seus prós e contras, né? Então, tudo isso tem o filamento da PET, por exemplo, da garrafa PET, tem prós e tem contras também. É um processo bem chatinho de fazer, demorado. Então, se você tem tempo e não tem dinheiro, é uma boa opção, né? Mas ser sustentável é isso, você garantir que o que você está fazendo, você possa... e também sustentabilidade no sentido de você manter o lugar. Hoje nós temos uma dificuldade aqui para manter o lugar. Então, assim, eu só estou vivo ainda porque o imóvel é meu. Talvez se eu tivesse que pagar um aluguel, talvez eu não estivesse vivo. Então, talvez tivesse... Como aconteceu de espaços makers e conhecidos nossos na época da pandemia. Né? Não tem como manter um aluguel de um barracão, né? Então a gente acaba fechando. Nada impede que no futuro a gente tenha um barracão, que é a meta, né? Mas por enquanto tem que ser escasso, ali os recursos são escassos, né? Então hoje a gente se mantém através dos cursos e através dos associados que nos ajudam também a manter o lugar, pagar a internet, pagar energia e limpeza do lugar e tudo isso. Foi ótimo você ter trazido isso, porque também foi uma coisa que a gente discutiu bastante, né? A questão dos custos operacionais, que também são um dos motivos principais, né? De espaços como esse não se sustentarem e sumirem com o tempo, né? Infelizmente, nem tudo se mantém de boa vontade de fazer as coisas, mas tem que ter dinheiro no meio envolvido para financiar os projetos. Né? Hoje tem 2 grandes dificuldades aqui. Uma delas é manter as pessoas engajadas nos projetos, né? Que hoje está mais tranquilo, já foi muito mais difícil. Mas, assim, manter financeiramente o espaço é uma dificuldade, né? Então, aquilo que eu falei, como o imóvel é meu, isso dá uma margem de um respiro, né? Mas a grande dificuldade, a grande cobertura curto, né? E outra, com o fluxo de pessoas, estraga muita coisa.
Então, se é a impressora que estraga, a impressora estraga sozinha, né? Tipo, nem que não esteja ninguém usando, olhou para ela, saiu de perto, ela já se mata, né? Então, assim, já tivemos problema com tubo de laser. Hoje mesmo estragou a bomba d'água da laser, que faz o sistema de refrigeração. Aí eu tinha uma outra bomba ali que não era ideal, mas provisória deu, consegui manter ela funcionando. Precisava cortar algumas coisas hoje. Vou ter que comprar uma outra bomba. Então, gente que pega um alicatinho de corte de alta precisão para corte, assim, eletrônica precisa, e mete para cortar um cabo de aço, assim, na hora que você vê o cara cortando, dá vontade de agarrar o cara. Então a gente tenta dar instrução, explicar, olha, cuide com isso, cuide com a laser, não pode bater a laser, desregula os espelhos. Mas assim, pessoas usando vão cometer problema, vai cometer erros ali, vai acabar dando problema, que gera também uma manutenção. Então, conta de luz nossa é bem alta também por causa dos equipamentos, principalmente as impressoras 3D que ficam ligadas madrugadas adentro, e computadores também. Então, manter tudo isso tem que ter um jogo de cintura, assim, senão é um pouco complicado. Mas os associados me ajudam muito também, isso que eu não posso reclamar. Senhor, eu queria comentar, você citou aquele projeto, né, do cartão do ônibus que viram anel, né? E isso está impactando, né, as pessoas de fora, assim, de fora do espaço, né? A comunidade fora do espaço maker acaba sendo influenciada por essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Então, a gente queria que você comentasse esse impacto também que o espaço tem. Então, nós falamos esse dia para conversar exatamente sobre o caso da Júlia, né? E exatamente esse impacto que vai causar isso. Então, o impacto começa desde familiares próximos, assim. Minha mãe, que não está envolvida, ela quase não vem para cá. Numa conversa de final de semana, eu contei do anel. Ela ficou desesperada. Ela queria comprar o anel já para vender para as amigas que iam usar o anel. Ela não usa mais o pago lá, ela entra sem. Mas ficou desesperada pelo anel. Todo mundo que a gente fala desse anel, eu já falei para a Júlia, cuidado que assim, esse negócio é explosivamente interessante para a comunidade. As pessoas têm interesse. A gente começou a investigar um pouquinho sobre a possibilidade com algumas empresas de ônibus mesmo, como é que funciona o esquema da comercialização do anel, como é que se comercializaria isso, e a gente não chegou a algumas conclusões, porque tem um problema que ela não poderia revender, porque quando você compra um cartão, ele é vinculado ao teu CPF. Então, você não consegue comprar um cartão e revender o cartão. Então, teria que fazer algum plano dentro das empresas de ônibus. Porém, para as empresas de ônibus, não é algo que interessa, entende? Ele não ganha dinheiro com venda de cartão, né? Então, se vende cartão, se vende anel, para eles não vão vender o mais prático. Talvez fazer uma parceria com as empresas que fabricam os cartões. Mas provavelmente, a hora que chegar lá, ele já pega a ideia para eles, né? Não sei que patentei antes, mas esse projeto tem na internet, assim, até para cartão de aproximação do celular. Eles tiram o chipzinho do celular, do cartão de banco. Do cartão de banco. Pegar o cartão de banco, o chip de aproximação, e tem projeto deles fazendo. Inclusive a Júlia não sabia, eu mandei para ela essa semana, ela falou assim, nossa, estão fazendo com o cartão de banco. Estão fazendo com o cartão de banco. Mas realmente é bem impactante. Realmente pode afetar a comunidade, porque são projetos novos que surgem, coisas de reconhecimento de imagens também, reconhecimento de objetos por câmera, uso de IoT. Hoje, aqui dentro do espaço, nós temos muita coisa automatizada. O portão do Espaço Maker, a porta, é aberta via Telegram. A gente consegue abrir no Telegram. Então, por exemplo, eu já não saio com chave. Eu e meu filho, a gente não sai com chave. Alguns associados têm, os mais antigos têm acesso também. Muitas vezes eu não estou aqui. Ô, professor, Betil, eles me chamam de Betil. Betil, precisamos lá pegar um equipamento tal. Eu falei, não, acessa lá e abre. Eles abrem aqui, acessam, fica o registro em todas as câmeras, e eles conseguem usar o espaço sem eu estar aqui, né? Então o espaço consegue ser independente da minha pessoa, isso é bem legal também. Então automações com Alexa, automação de Sonoff, ligar e desligar a cafeteira, toda hora esquecem a cafeteira ligada, sozinha ela desliga, meia-noite ela desliga. Então assim, tem muita coisa que deve impactar mesmo, mas o principal é instigar as pessoas a elas terem noção que nos dias de hoje, se ela tem um problema, é a grande chance dela mesmo conseguir resolver o problema que ela tem. Ela consegue ter maquinário, equipamento e informações na internet, ainda mais com o ChatGPT agora, para produzir a própria solução do seu problema, né? Isso é muito comum a gente ver aqui. As pessoas solucionando seus próprios problemas sem depender de ninguém. Isso é bem legal. A ideia
central, né, de todo o espaço, né? É bem legal ver que as pessoas conseguem fazer isso. Exatamente. Vocês têm que vir visitar aqui, brilhar o olho. Tem sábado que tá mais cheio, tem sábado que tá mais vazio. É meio aleatório, assim. Só que aqui, assim, é pequeno, né? 10 já é um lugar cheio. Mal anda aqui com 10. Então é pequenininho. Uhum. E temos mais um andar de cima, que a princípio é onde eu moro, mas eles estão dominando aos poucos. Então eu perdi uma sala lá em cima, já que virou sala de aula. Já estão me ameaçando, né? Muitos deles são meus ex-alunos de longas datas, assim, sei lá, de mais de 10, 15 anos atrás, que já estão formados, com família, com filho, e estão aqui parceiraço também. Então eles já me ameaçam, falam, Betil, alguém vai perder o quarto lá em cima assim que a gente precisar daquela sala, né? Então tem um quarto lá que é meio grande, eles estão me ameaçando despejos já. Então é bem legal, assim, de ver isso. E vocês virem aqui, vocês vão perceber que é meio uma família, assim, tipo, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, a coisa é orgânica, né? Até o uso das máquinas, às vezes eu não estou por perto, alguém já pega, já ajuda, já faz. Isso já está incutido na mentalidade, no dia a dia das pessoas aqui. Isso é bem legal de ver. Você comentou agora um pouco sobre como esse senso de comunidade é forte dentro do Makerspace, né? Como isso impacta para vocês agregarem mais membros, para vocês fazerem o espaço crescer mesmo, promover o crescimento de mais espaços assim? Não só pela cidade, mas talvez pelo Brasil. O crescimento daqui do espaço ele é sazonal, assim, e eu não consegui ainda descobrir qual é essa sazonalidade, assim, mas ocorre que em alguns momentos começa uma entrada de gente maior, sai muito associado também, por exemplo, às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes a pessoa está com outros compromissos, e como é sábado, então as pessoas têm vários compromissos no sábado, então saem muitos associados. Existe um grupinho que se mantém há 200 anos o mesmo grupinho, mas tem uns satélites ali que às vezes eles entram, às vezes entra um, sai outro, e muda muito de mês para mês, ano para ano. A gente ainda está se acostumando no pós-pandemia, assim. Para nós foi muito impactante o fechamento total das portas. Então a gente demorou quase um ano ali para começar a voltar a ter pessoas frequentando e as pessoas voltarem a perderem o medo de vir e mexer no espaço. Mas a gente tem muitos associados que pagam e não vieram, e tem associados que pagam e nunca vieram, né? Eles pagam pela causa, assim, entende? Tipo, não, eu vou contribuir lá, mas são poucos, não é uma quantidade grande. Mas a gente não tem muitos associados, né? Os cursos nos ajudam a manter também o espaço e às vezes o curso, as pessoas falando uma para as outras, normalmente as pessoas, um atrai o outro, o amigo. Não, vamos lá conhecer, e o cara acaba ficando. Daí, às vezes, aquele que chamou sai por algum motivo, não teve algum compromisso naquele dia, no horário, naqueles horários de sábado, são complicados. E o amigo acaba ficando. Então, isso acaba acontecendo também. Namoros que começaram aqui dentro, a Júlia, que eu falei agora há pouco, bióloga, e o Renan, eram dois associados que não se conheciam, e daí começaram a namorar, só que a gente já sabia que eles iam namorar um mês antes, né? Falei assim, né? Os dois não param de explicar. O Renan fez a impressora 3D, e a Júlia tava fazendo um negócio com os camundongos lá. Falei, vai dar match, né? Não deu outra. Hoje estão namorando oficialmente, já faz alguns meses, acho. Então sai relação, sai encontro, sai briga, mas não no soco, assim. Tem uns associados que eles são meio alterados, assim. Tem um vídeo até dessa cena. O Fernando é um deles. O Fernando, ele é gestor de um Fab Lab lá em São José dos Pinhais, um cara novo. Mas, assim, às vezes um quer fazer o projeto de um jeito e o outro quer dar pitaco no projeto do cara. Daí eles começam a se exaltar, né? Mas se exaltar ironicamente, foi mais gozação do que violência mesmo. Mas assim, o Fernando se exaltando, que, cara, é um absurdo você querer fazer o projeto desse jeito, não vai dar certo. Mas daí começa a berrar, eu falei, gente, parece que vocês vão se matar aqui dentro. A gente tem aqueles espaguete de piscina que a gente chama de dispositivo anti-estresse. Daí a gente dá um espaguete, tem um cano PVC dentro, daí a gente dá um para cada um, capacete, e fala assim, resolve ali fora. Uma brincadeira, aconteceu uma vez só isso. Mas é engraçado de ver o Fernando se alterando. Então tem as figuras carimbadas, assim, sabe? E nem vou citar o nome de todos aí, porque tem vários que se sobressaem. Mas é um espaço legal. Enrolei, não sei se eu respondi a tua pergunta. Dei 200 voltas. Eu queria saber um pouco também se vocês têm alguma estratégia para crescer, além do boca a boca mesmo.
Então, hoje a gente investe, não é com uma certa não é frequente isso, mas de vez em quando a gente investe um pouco em marketing digital, né? A gente tem uma verbinha destinada para isso, né? No passado eu fazia um pouco mais, andei parando e agora eu devo estar retomando em 2024, né? Na verdade, o que aconteceu até o momento, para você entender bem a situação, até 2023, até final de 2023, eu estava no processo de defender meu mestrado. Então eu meio que puxei o freio de mão, assim, e falava assim, não divulgo para ninguém, não falo para ninguém, e a gente ficou meio fechado. Fechado no sentido de nem queria muito expandir, entende? Porque eu precisava fechar isso. Agora eu fechei isso, no final de 2023 eu fechei meu mestrado bem com foco no espaço maker, no movimento maker, e início de 2024 e até agora, até o momento, eu tô meio que saneando as coisas, organizando a casa, arrumando as contas, começando a arrumar coisas que eu fiquei anos aí para fazer. Então, você está me pegando num momento que eu estou começando a retomar os cursos, a gente tá retomando. Na verdade, como acabou a pandemia, eu peguei o mestrado. Então, esse processo da pandemia até agora, eu fiquei envolvido no mestrado. Então, agora que eu estou começando a me soltar, chamar novos associados, expandir, fazer propaganda de novo, porque antes eu estava puxando. Então, é mais ou menos essa a razão. Então, a gente tem 6 anos, mas esses 6 anos teve pandemia no meio, e teve freio de mão puxado. Então, agora que eu estou começando, a minha ideia é para final de 2024 começar planos um pouco maior. Provavelmente na área aí de marketing digital, que é uma das coisas fortes, que acaba atraindo muita gente. Tem muita gente que não nos conhece. Tem muito maker enrustido, às vezes é vizinho, o cara mora aqui do lado, ele não sabe que aqui tem um espaço maker. Então, nossa ideia aí para os próximos meses/anos é investir um pouquinho mais em marketing digital para a galera ficar sabendo, conhecendo. E aquilo que eu falei, nós somos um espaço pequeno, então nem cabe muita gente, não adianta a gente ficar muito cheio de gente. A gente tem que ser sustentável, a gente tem que entrar mais do que sai para que a gente possa ir aumentando, comprando maquinários melhores e quem sabe no futuro tá num espaço maior. Aí, uma ideia é no futuro nós temos um barracão. E no barracão a gente colocar toda essa infra. Mas não adianta se endividar de conta para depois, na primeira crise que tem, fecha tudo. Esse pé no chão fez com que a gente passasse pela pandemia vivo, em todos os sentidos, financeiro e fisiológico. Então, beleza, eu acho que... Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para fazer, eu queria fazer uma última aqui. Você tinha mencionado do Discord, né? Vocês terem migrado bastante para o Discord, e imagino que seja uma estratégia que tenha dado bastante certo para manter o engajamento do pessoal, né? Às vezes a pessoa, sei lá, não quer ir até o espaço físico, aí, né, troca ideia pelo Discord e perpetua ali o engajamento da pessoa. Eu acho que o espaço virtual é uma boa estratégia, né, para aumentar esse engajamento das pessoas. Então, ajudou muito o Discord. Eu acho que um dos motivos da gente estar ainda funcionando talvez tenha até sido o Discord, tanto que 450 pessoas lá é bastante. Eu não tenho muito paralelo, porque assim, como eu estou acostumado com o Discord, toda hora eu estou mexendo no Discord, eu odiava o Discord, antes de tudo isso. Eu odiava, assim, eu olhava o Discord, falei, o velho olhava o Discord e falava assim, cara, troço impossível de usar. Aí eu descobri porque uma vez eu participei de um hackathon como mentor e fiquei lá 4 dias sentado no Discord. Falei, não é que eu odeio o Discord, eu odeio a estrutura de servidor que os caras fazem bagunçado. O Discord é uma ferramenta incrível, só que a galera não gosta do Discord porque cai num servidor louco lá, totalmente bagunçado, sem estrutura. Não que o meu esteja muito organizado, mas eu acho que é um pouco mais fácil de se achar em alguns servidores se você entra sem perna nem cabeça. Então, à medida que você vai conhecendo a ferramenta, é uma ferramenta única para mexer. E a hora que a gente teve a ideia de virtualizar o espaço lá, teve muita aderência, adesão. As pessoas aderiram à ideia, usavam as impressoras, ficavam me avisavam, tio, deu problema lá na impressora, corre lá para olhar. Daí eu olhava lá, chegava aqui, mais no finalzinho da pandemia, terminava de imprimir, entregava para a pessoa na grade, no portão, aqui a pessoa nem entrava. Então a gente fazia esse processo, dava certo, funcionou muito bem, une a comunidade. Mas como eu falei, eu não tenho um paralelo muito se o nosso Discord é movimentado ou não. O que acontece é que outras pessoas que vêm me falar, eu tenho servidor no Discord comparado com o meu, o de vocês é hiperativo. Eu acho que é parado, né? Porque assim, hiperativo para mim é mensagem todo dia bombando 10, 20, não tem isso, né? Então às vezes pipoca algum assunto, mas esse movimento maior acaba acontecendo no WhatsApp. Tinha uma época que eu estava cutucando muito as pessoas no WhatsApp. Começava com discussão longa, eu falava, galera, vamos discutir isso lá no Discord, eu fico o registro.
e fica em salas apropriadas. Depois a gente consegue voltar lá e ver aquele registro. Então, quando eu estava fazendo essa batalha mais intensa, tinha 3 funcionários e falavam assim, vamos pro Discord. Eles já estavam até acostumados que às vezes alguém falava antes que eu falasse. Falava assim, não, o Betil vai mandar a gente pro Discord, já vamos pro Discord. Então, assim, tentava, porque lá aqui fica mais organizado, essas conversas ficam em canais apropriados, né? Então, para localizar isso é melhor. Mas ainda, daí eu parei um pouquinho de cutucar, o povo acabou migrando de novo pro WhatsApp. A gente tem Telegram também, tem um grupo no Telegram, mas esse eu terceirizei, tá com o Marcelo, a responsabilidade do grupo do Telegram. Tem muita gente de São Paulo também. Mas a ideia nossa é ser mais regional, assim mesmo, conseguir atender as pessoas daqui da região. Então, mas fiquem aí, reforço o convite para vocês virem conhecer a gente. Acho que vocês têm meu WhatsApp, me mandam uma mensagem no WhatsApp, estamos indo, fulano, beltrano, ciclano. Que mais ou menos a hora, só para eu estar meio a par. Sei lá, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde. Nós ficamos todos os sábados abertos, das 9 da manhã às 8 da noite. Não são todos os sábados, mas alguns sábados às 16 horas a gente tem alguma fala maker. Então é algum palestrante que fala alguma coisa, 1 horinha, 2 horinhas, sobre alguma tecnologia. Às vezes é sábados seguidos, às vezes fica a janela, à medida que nós vamos tendo palestrantes ali. Teve já professor de IA da Federal, por exemplo, que é uma referência lá, o professor Hazer, falou para nós aqui sobre IA também. Tem associado que fala sobre projeto, a Júlia falou lá sobre os camundongos chipados que ela tem. Outros são profissionais externos de marketing digital, esses dias teve um também. Então, assim, vários níveis. Tem desde professor até aluno do ensino médio falando sobre Bluetooth Low Energy, BLE. Então, vários níveis diferentes. Então, às vezes, alguns sabem. Esses eventos também estão marcados lá no site do CMaker, entrando em próximos eventos, calendários, alguma coisa assim. Tem um menuzinho fácil lá em cima, que parece o calendário com todos os eventos marcados. Não tem muitos eventos. Vai ter em agosto uma feira Maker, inclusive. Se vocês quiserem apresentar projetos, pode ser de software, de hardware, só manda uma mensagem para mim, eu passo o caminho das pedras, tem premiação. A ideia é apresentar projetos nessa feira. Vai ser numa faculdade ali no Portão, que eles cedem um espaço para nós, que aqui é muito apertado para fazer. Mas a galera apresenta projetos que foram feitos por si mesmo. Você mesmo fez o projeto, é um projeto Maker. E caso vocês queiram apresentar ou ir lá visitar e prestigiar, tá feito o convite também tá no site lá. Então tá aí, tá feito o convite, imagino que não só pra gente, mas pra todo mundo que estiver assistindo, né? Imagino que todo mundo tá bem-vindo aí a participar do espaço. Exatamente. Então, acho que é isso. E obrigado novamente pelo convite. Não, nós que agradecemos. Muito obrigado, professor Fábio, por ter ficado esse tempo aqui com a gente. Com certeza vai esclarecer bastante o assunto para as pessoas que vão assistir. E obrigado novamente. Beleza, obrigado, boa sorte com o projeto de vocês e sucesso. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Valeu, professor.